Estamos de volta e no programa de hoje discutimos assuntos relacionados ao serviço de telefonia móvel. A maioria das operadoras oferece planos de banda larga móvel para que as pessoas tenham acesso à internet e a outras facilidades pelo celular. No entanto, esse serviço ainda é motivo de dúvidas e reclamações por parte dos clientes. Acompanhe. Envia arquivo daqui, tecla de lá. Ver uma pessoa falando ao telefone é imagem rara. Agora, o que mais se observa é o uso do celular para navegar na internet e para acesso a aplicativos de interação. Manuela está neste grupo de consumidores totalmente conectados por meio do celular. Seja para questões do trabalho, seja para questões pessoais, ou até mesmo da faculdade mesmo. Então, eu sempre estou conectada, né, para poder responder as pessoas. Tem vezes que eu até faço trabalhos dentro do ônibus, né? Então, eu tenho aplicativos assim que hoje em dia a gente já pode ter esses recursos aí. Apesar de uma grande demanda de usuários, a oferta de internet é de baixa qualidade. Hoje, no Brasil, em média, em internet móvel, os dados trafegam em 3,3 megabits por segundo. Isso no Brasil, em média. Sendo ele 2G, 4G, seja lá qual tecnologia que for. Na Coreia do Sul, que é considerada a internet como melhor velocidade no mundo, essa velocidade média de navegação é de 22,3. A baixa capacidade das redes de banda larga, adicionada à questão da carga tributária, faz com que o brasileiro pague a conta. Por ter uma carga tributária e não ter uma boa infraestrutura, quem acaba pagando esse preço somos nós, o consumidor final. Para você ter uma ideia, o Brasil é uma das piores internets móveis do mundo, mas é uma das mais caras. Depois de atingir o limite do pacote de dados contratado, as operadoras começaram a diminuir a velocidade. Recentemente, anunciaram que vão suspender a opção da velocidade reduzida, cortando o serviço e obrigando o consumidor a contratar uma nova franquia para continuar navegando. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, autoriza a mudança nos planos, desde que a operadora avise o consumidor, preferencialmente por mensagem de texto ou eletrônica, com prazo de 30 dias, mas o especialista questiona essa condição. A resolução da Anatel não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, lá no seu artigo 51, que a alteração unilateral do contrato e que implique na alteração da qualidade do que foi contratado é cláusula nula. Manuela, além de não ser avisada, teve que conviver com as consequências do corte da internet. Eu já tive, por exemplo, que mandar um documento, né, por e-mail, e eu estava no ônibus indo para a faculdade, então tinha que fazer isso ali mesmo, e aí acabou, né, o limite ali do pacote e eu perdi um prazo, né, que era para uma documentação que tinha um prazo ali definido. Então, assim, acaba que isso aí afeta a gente muito, porque hoje em dia realmente resolvo meus problemas através da internet, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aponta que a maioria dos internautas prefere a redução da velocidade ao corte total do serviço. Mas não é só uma questão de escolha. O consumidor está amparado pelo Código Civil, que trata das relações contratuais, e pelo Código de Defesa do Consumidor. E há uma nova legislação de 2014 que trata do uso de dados móveis. Especificamente no Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, ele estabelece que o consumidor não pode ter o serviço de internet cortado, salvo se por falta de pagamento. Então, esse é um fundamento jurídico que tem sido considerado por várias decisões no Brasil inteiro, em ações coletivas, que têm atacado essa prática de operadoras de cortar ou interromper o fornecimento de acesso à internet para os usuários quando eles atingem um determinado patamar de consumo de dados. O consumidor paga por um pacote de dados e muitas vezes atinge o limite sem fazer um uso consciente.
Você tem no seu celular vários aplicativos. E esses aplicativos, sem você tomar conhecimento, eles vão na internet de vez em quando. Por exemplo, se você tem um Facebook, eles vão na internet para saber se tem alguma nova postagem, se alguém mandou alguma mensagem. Desabilita essas atualizações. Só peça para usar a internet nos aplicativos quando você mandar que utilize a internet. Mas como acompanhar o consumo desse pacote de dados? Eles dão uma informação no site que o usuário pode olhar através da configuração do próprio aparelho, que você olha ali a intensidade do sinal e a quantidade de dados que ainda existe, né? Mas é uma linguagem muito difícil. Eu tentei olhar no meu celular, mas realmente não entendi nada, assim. Este engenheiro de telecomunicações indica um aplicativo gratuito da Anatel para acompanhar melhor a prestação do serviço de cada operadora. Esse aplicativo vai mostrar primeiro a quantidade, de acordo com a sua cidade, na localidade que você estiver, quantas antenas tem de cada operadora, né? Você escolhe a operadora que você quer ver naquela localidade, você vai clicar, ele vai mostrar quantas antenas de cada tecnologia tem naquele local. Isso é importante porque se você adquirir o equipamento 4G e naquela região que você mais fica não tem um número satisfatório de antenas 4G, não vai adiantar nada. Ao confirmar a má prestação do serviço, o consumidor deve cobrar a garantia de direitos. E a partir disso, pode pedir o abatimento proporcional do preço, né? O que às vezes para o consumidor vai ser ínfimo e não vai motivá-lo a procurar a justiça. Mas pensando no aspecto coletivo e pensando numa atuação coletiva dos direitos do consumidor, aí sim a resposta possa ser mais adequada. Exigir aquilo que contratou 100 mega, acompanhar e cobrar, as posturas têm que mudar, elas mudarão, com certeza. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do nosso programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso próximo programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.